E o tema que eu trouxe para ministrar hoje no teu coração é: e quando as feridas já não doem? Amém. E quando as feridas já não doem? Porque o leproso, ele sabia que estava leproso. Ele sabia que estava doente. E por isso foi no mestre. Mas vocês sabem que a lepra é uma doença que... Como é que você descobre que estás leproso? Se você tiver uma mancha e picar e não sentires dor, tens lepra. Porque a lepra ela se manifesta de maneiras que ela não causa dor. A lepra é uma doença que carcome, aleluia, os teus vasos sanguíneos e tira a sensibilidade que você tem no corpo. E ela afeta muito mais as áreas mais sensíveis do teu organismo. Como, por exemplo, o nariz. Quem tem lepra, o nariz corre risco de desaparecer. Os lábios correm risco de aparecer. Existem muitas... Aleluia. Será que eu posso pregar nessa tarde? Abençoa, meu pai. Amados irmãos, a lepra te tira as orelhas. Se fizermos um estudo aprofundado de Jó, cuja história está na Bíblia e ele tem um livro dedicado a contar a história dele. Se você entender a história de Jó, você vai entender que chegou um tempo que ele tinha que ficar isolado num buraco. E aí naquele buraco ele, a única coisa que podia fazer era se coçar com cinza. Por quê? Porque ele não podia, tratar daquilo que ele estava sofrendo. Mas existem momentos, amados irmãos, que a lepra vai carcomer na vida das pessoas, dos pecadores, dos mundanos. A lepra, o irmão Camaninha já abriu esse mistério e estamos a falar da vida de pecado, da vida distante de Deus, aleluia. Da vida contaminada, aleluia. Da vida de contaminação, do pecado, das paixões do mundo, das carnalidades do mundo, aleluia. Isso se constitui a lepra, tu a fazer a aplicação, aleluia. E essa lepra muitas das vezes faz com que as pessoas percam a sensibilidade, aleluia. Percam a sensibilidade que existe no seu espírito, aleluia. Não sente mais nada, não sente dor, não sente, aleluia. E por causa disso, imagine alguém com lepra e os lábios foram comidos, você vai ver que essa pessoa está a rir, aleluia. É o que acontece com os mundanos, aleluia. Os mundanos estão rindo, mas esse riso não é riso de alegria, é riso porque a lepra comeu, aleluia, alguma parte do seu organismo e agora eles só têm que ficar a rir. É um rir falso, é um rir obrigatório, aleluia. É um rir para mascarar, é um rir para enganar a opinião pública, aleluia. Por quê? Porque na verdade não está a rir, está a sofrer com a doença, só que ele não sabe porque não sente dor, aleluia. Ele não está sentindo a dor. Existem muitas pessoas que por causa do pecado, amados irmãos, e por causa de alimentar o pecado, começaram a pecar tanto, alimentaram tanto os seus pecados, que agora o pecado já não lhes causa dor, o pecado já não lhes causa, amados irmãos, nojo. E isso aqui é uma doença pior do que quando a ferida está a doer, aleluia. É melhor que a ferida doa, porque assim você vai tratar ela, aleluia, do que quando a ferida ficar crônica e já não dói. Aí você está num estado crítico, aí nós estamos num estado de degeneração, aleluia. Então é necessário, amados irmãos, que prestemos atenção em algumas características que nós vamos apresentando, aleluia. Amados irmãos, e trazendo dentro dessa característica que eu estou apresentando aqui, existem situações, amados irmãos, em que a igreja ficou doente, e porque a igreja ficou doente e não trata os seus problemas, a igreja ficou doente a tal ponto que já não consegue identificar quando é que os crentes estão se perdendo e quando é que os crentes estão se encontrando com Jesus, aleluia. E aí, amados irmãos, a igreja vive uma dinâmica, uma rotina de hipocrisia, uma rotina, amados irmãos, constante, a mesma coisa, aleluia, a mesma coisa, regras, a mesma coisa, tradições, filosofias, muitas regras, muita doutrina, tudo que é resultado do pensamento humano para controlar o homem, para controlar o indivíduo, aleluia. Mas, amados irmãos, já perdeu a graça há muito tempo, aleluia. Já perdeu o poder há muito tempo, aleluia. Existem igrejas que é mesmo só pessoa e parede, aleluia. O Espírito Santo já não está lá, o Espírito de Deus já não se move lá, aleluia. E existem outras, amados irmãos, que assumiram, amados irmãos, de tal maneira a sua vida de pecado, a sua vida de miséria, que bloquearam até o acesso ao Espírito Santo, aleluia. A Bíblia fala em Apocalipse, amados irmãos, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo, aleluia. Muitas das vezes eu me encontrei orando e eu disse: Espírito Santo, não permita que eu fique doente a tal ponto de não conseguir abrir a porta, aleluia. Isso que acontece em muitos, amados irmãos,
em muitas igrejas, em muitas vidas de cristãos particulares, ficaram doentes e não trataram das feridas, não trataram da doença. O paludismo e a malária dói até um certo tempo, dói até o tempo em que ela fica crônica e depois você já não consegue fazer mais nada porque você fica maluco e a única coisa que você consegue fazer é cair, desmaiar e depois ir para uma cama do hospital, ficar em coma. E quando ficar em coma, amados irmãos, até que te reanimem e te tratem, se, amados irmãos, pela graça de Deus, o vírus sair de você, aí você recupera, aleluia. Mas porém, amados irmãos, a consequência de guardar o pecado, a consequência de guardar as doenças, amados irmãos, é que elas se tornam crônicas e depois nós não sentimos dor. E quando nós não sentimos dor, é um sinal de perigo, aleluia. Amém. Quando você tem uma ferida e você já não sente dor, é um sinal de perigo, aleluia. Existe dizer que você nunca vai pecar, eu estaria talvez a te mentir, porque nós vemos na carne e o mundo está contaminado, aleluia. Mas eu tenho que te dizer o seguinte: sempre que você cair, sempre que você tiver uma falha, sempre que você cometer um erro, é necessário que você entenda que o cristão verdadeiro, quando comete um erro, a sua alma não fica em paz. O seu espírito fica conturbado. Por quê? Porque isso é sinal de que o Espírito Santo ainda está em você. Aleluia. Quando você tiver ferida e a ferida já não estiver a doer, é porque você já perdeu a sensibilidade. É porque a ferida já carcomeu até os nervos e por isso você já não pode mais sentir. Aleluia. Os nervos são ligamentos que te ligam com as partes principais do organismo. Aleluia. E se você não tem mais os nervos, você já não tem mais ligação com essa parte do corpo, aleluia. Assim também, amados irmãos, os nervos na nossa vida como cristão é o Espírito Santo, aleluia. Se você não tiver o Espírito Santo, você não tem nervos, e se você não tem nervos, você não vai sentir o poder, a ação de Deus na tua vida. Portanto, se você cometer um pecado e não sentir tristeza e não sentir nojo, é sinal de perigo, aleluia. É sinal de que alguma coisa não está bem. Você talvez fez com que a ferida demorasse muito tempo. Você ignorou os sinais que a ferida deram para você. E agora a ferida está a ficar crônica. Cuidado, é sinal de perigo, aleluia. Quando as feridas já não doem, é sinal de perigo, aleluia. Quando as feridas já não doem, é sinal de perigo, aleluia. Quando a igreja já não se preocupa com os perdidos, é sinal de perigo, aleluia. Quando a igreja já não chora pelas almas, é sinal de perigo, irmão Cláudio. Quando a igreja não chora, quando a igreja só quer fazer festa, quando a igreja só quer falar de dízimo, só quer falar de oferta, só falam de comprar carro, só falam de casamento toda hora, você ainda não namora, você ainda não casa, mas não se preocupam com os perdidos, é sinal de perigo, aleluia. É sinal de perigo. Sabe o que acontece quando as pessoas começam a falar muito de casamento? Sabe o que acontece quando as pessoas falam muito de relacionamento? As pessoas ativam na sua mente, amados irmãos, na psique, ativam um mecanismo que começa a lhes pressionar: casamento, casamento, casamento. Sabe o que acontece? De tanto falar de casamento no ministério, depois as pessoas fogem do ministério para ir casar, e para ir casar com o filho do diabo, aleluia. E aí depois que casa com o filho do diabo, fica perdido de vez, fica desviado, e o diabo começa a aplaudir, aleluia. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero profetizar que isso não vai acontecer com esta geração, aleluia. Porque esta é a geração daqueles que estão atentos, daqueles que vão entender os sinais de perigo, daqueles que não vão permitir que as feridas se prolonguem, mas antes, porém, vão entrar no santuário de Deus para que o Senhor coloque fogo sobre estas feridas e sejam saradas. Amém. Glória a Deus. Yes. Aleluia. Amém. É sinal de perigo, amados irmãos. Eu poderia aplicar aqui em muitos outros aspectos. Por exemplo, você que estuda na tua escola, quando você consegue andar com um colega que xinga, fala tão indisciplinado, só fala de mulher, só fala de sexo, e você não consegue lhe repreender, é sinal de perigo. Amém. Yes. Quando você facilmente adota as ideias ímpias, mundanas, dos teus amigos, dos teus irmãos, dos teus colegas, e você não consegue nem sequer interpor-se a estas ideias malignas com a palavra de Deus, é sinal de perigo. Yes. Quando, amados irmãos, amados em Cristo, quando as feridas já não doem, quando a doença dos outros já não te doem, quando, aleluia, o sofrimento dos perdidos já não te fazem chorar, é sinal de que talvez você já esteja morto. Yes. E você não sabe.
A Bíblia fala que Sansão, ele era cheio do Espírito Santo. Sansão, o segredo dele estava nas 7 tranças que ele tinha na cabeça. A Bíblia conta, mais irmãos, que várias vezes ele se encontrou com aquela mulher que se chamava Dalila. Aleluia. Amém. Mas houve um dia, mais irmãos, que o segredo de Sansão foi revelado. E a Dalila, enquanto Sansão dormia na sua coxa, a Dalila lhe cortou os cabelos. Aleluia. Sansão na coxa da Dalila. Aleluia. Sansão na coxa da Dalila está a dormir conforto. Aleluia. Sim, porque as coxas das Dalilas são confortáveis mesmo. Aleluia. Yes. Eu não vou dizer que não é. Aleluia. Não posso te mentir. Aleluia. Esse senhor é confortável. Cuia. Aleluia. Cuia. O calor da Dalila cuia. O perfume da Dalila cuia. Aleluia. O cheiro dela cuia. Aleluia. Mas, amados irmãos, você precisa abrir o olho. Aleluia. Quando você está num sítio que está confortável demais, fica preocupado. É sinal de perigo. Aleluia. Alguma coisa não está bem. Aleluia. Um crente não pode ficar num sítio aonde não tem perigo. Você está uma semana, não está a orar, está tudo bem, nenhum problema só acontece, nada a ver. É sinal de perigo. Aleluia. É sinal. O diabo às vezes te faz subir, te deixando em paz para você não orar, para que quando ele atacar, a queda ser maior. Cuidado. Porque na coxa da Dalila estava confortável. Mas o preço de estar na coxa da Dalila é o cabelo de Sansão ser cortado. Aí quando ele acordou, ele disseram: os filisteus estão aqui fora. Ele quando acordou confiante: eu vou lhes bater, eu vou lhes amarrar, vou lhes vencer. Só que a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Aleluia. Muito cuidado, amado irmão. Muita prudência. Aleluia. Na vida e na nossa vida como cristão, as dores são necessárias muitas das vezes para nos fazer entender que estamos a ir na direção errada e precisamos voltar para o caminho. Aleluia. Sim, eu dizia que não posso te dizer que você nunca vai pecar. Sim, você até pode cometer erros, mas esses erros precisam te doer, precisam causar dor em você, porque é assim que você volta para o caminho. É o sinal, é o alerta de Deus para que você não saia dos limites aonde Deus te tem colocado. Aleluia. Amém. Por isso preste muita atenção, porque quando as feridas já não doem, é um sinal de perigo. E quando ignoramos esses perigos, é porque provavelmente já não estamos em Cristo. É porque provavelmente já não estamos vivos. Aleluia. O único que não sente dor são os mortos. Os únicos que não sentem, amados irmãos, a pressão do mundo, da vida, são aqueles que já não estão entre nós. Aleluia. Por isso, amados irmãos, é necessário que tenhamos dor no caminho. Amados irmãos, a Bíblia conta a história de Paulo. Paulo foi um homem que sofreu, foi um homem que foi açoitado, foi um homem que sofreu perseguições, dores, lutas. Mas sabe o que é que acontece? Mesmo em meio a essas lutas, essas dores, essas perseguições, Paulo não desistiu do Evangelho. Paulo não desistiu da palavra de Deus. Ele continuou a pregar, ele continuou a anunciar o Evangelho. Aleluia. Ele continuou a chorar pelos perdidos. Ele via uma igreja, ele via uma cidade perdida, ele entrava naquela cidade porque o sofrimento que aqueles iam ter no inferno lhe causava sofrimento na alma. Aleluia. E eu quero profetizar que está chegando o tempo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem está a receber isso? Amém. Eu quero profetizar que está chegando o tempo em que o sofrimento das almas que vão no inferno vai te causar sofrimento em nome de Jesus. Amém. Chega de ser egoísta, chega de ser egocêntrico. Aleluia. Chega de pensar só em você. Chega de querer só alcançar no mundo coisas para você. Aleluia. Aquele que quiser salvar a sua própria vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, ganhá-la. Aleluia. Chega de ser egoísta, de pensar só em nós. Vamos começar a pregar. Vamos começar a chorar pelos perdidos. Vamos começar a chorar pelos que estão sofrendo. Muitos que estão nas ruas, se
você olhar com a visão espiritual, você vai entender que ele não vai sofrer no inferno. Ele já está sofrendo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não crê já está condenado. Aleluia. O sofrimento já começou. A desgraça já começou. O problema já começou. Por isso o sofrimento que ele está passando também lhe causa sofrimento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Eu ainda tenho vida. Aleluia. Eu ainda tenho vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o sofrimento pelas almas que estão sofrendo vai começar a te incomodar em nome de Jesus. Vai começar a te incomodar em nome de Jesus. Vai começar a te incomodar em nome de Jesus. Por isso receba a vida hoje. Receba o Espírito Santo hoje. Oh, aleluia. Amém. Paulo, amados irmãos, ele não desistiu de pregar porque ele sabia que as almas que nunca ouviram falar de Jesus estavam a sofrer, estavam a se perder. Aleluia. Amém. E Paulo não era egoísta para pensar na vida dele. Paulo até ficou, amados irmãos, Paulo até nem casou, porque ele viu que se ele casasse, talvez não tivesse muito tempo para andar e pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho requer sacrifício. Aleluia. Amém. Então não sejamos egoístas. Apesar da dor que teremos, até Paulo teve problemas. E ele disse, eu tenho um espinho na carne. Aleluia. Espinho na carne aqui podemos aplicar em muitas dimensões. Aleluia. É como se Paulo tivesse uma fraqueza. Como se Paulo tivesse uma fraqueza. E ele diz que por causa deste espinho na carne, é como se o diabo lhe acusasse todos os dias e lhe esbofeteasse. Aleluia. Mas quando ele foi orar e falar, Jesus, podes arrancar isso de mim? Jesus Cristo disse, a minha graça te basta. Aleluia. Quando você tiver problema na caminhada, quando você tiver fraqueza na caminhada e pensar em desistir, lembre-se que a graça de Deus te basta. Aleluia. Lembre-se que a graça de Deus te basta. Aleluia. Não sei o que você vai passar, não sei o que você está passando, não sei qual é o problema e nem a dimensão do problema, mas a graça de Deus te basta. Aleluia. A graça de Deus te basta. Amém. E a Bíblia fala, mas irmãos, não somente de Paulo. Eu quero voltar antes de Paulo. O nosso grande mestre, Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém. A Bíblia fala que ele veio aqui no mundo com uma missão. Ele tinha uma missão. Desde o princípio ele sabia que por esta missão ele haveria de morrer e sofrer. Mas mesmo assim não desistiu do seu chamado. Aleluia. Amém. Todo bom propósito de Deus na nossa vida tem os seus momentos de dor, mas também tem os seus momentos de alegria. Amém. Aleluia. Amém. E o maior momento de alegria será o nosso encontro com o Papai dos céus. Amém. O Abba Pai. Yes. Amados irmãos, e Jesus se encontrou diante do Getsemane, quando ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele depois olhou e viu e disse, Pai, todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Amém. Quantos costumam orar assim? Quantos costumam orar desse jeito? Quantos têm esse entendimento? Quantos a sua mente, o seu entendimento, o seu discernimento se abriu para entender que em muitos dos casos não é o meu querer, mas é a vontade de Deus. Aleluia. É o querer de Deus. Às vezes, amados irmãos, eu quero fugir de alguns problemas, eu quero fugir de algumas consequências, eu quero fugir de alguns sofrimentos, mas seja feita a vontade de Deus. Amém. E essa oração que Jesus fez, seja feita a tua vontade, está dentro da oração que ele nos ensinou. Amém. Quer dizer que Jesus não só nos ensinou com palavras, mas também nos ensinou com atitudes. Glória a Deus. Yes. Seja feita a tua vontade, Yes. assim na terra como no céu. E Yes. Jesus passou pela tribulação. O cálice da ira de Deus caiu sobre ele e ele suportou toda essa dor. Mas é importante que o indivíduo sinta dor. É importante que você sinta dor. Aleluia. Amém. A dor é muito importante. Primeiro, para nos alertar que estamos em perigo caso pecarmos. Segundo, para nos dizer que todo propósito tem um sacrifício, tem uma dor. A minha pergunta para você é, o que é que você está disposto a perder para fazer a vontade de Deus? Yes. Se coloca de pé, vamos orar. Oh, Jesus.